quem entrou na aula. Apostila 3, módulo 3. Nós vamos falar hoje sobre a questão dos radicais, tá? Radicais e prefixos. Prefixos gregos e latinos. Radicais, gregos e latinos. Mas por que a gente está estudando isso aí? Simples, tá, pessoal? Nós estamos trabalhando desde o final do mês passado a questão da formação de palavras. Quer dizer, as palavras da nossa língua, a gente já viu que ela tem alguns morfemas, alguns pedaços significativos. Nós não estamos falando de sílabas, mas pedaços que vão compondo a palavra. Então, nós vimos que a palavra tem um radical, que se mantém igual quando a gente faz palavras cognatas, ou família de palavras, né? Pedra, pedrinho, pedrão. Depois, a gente viu que as palavras podem ter desinências de plural. Então, a palavra ela pode ser formada no singular ou pode ser formada no plural. Vimos que ela pode ser formada no feminino ou no masculino. Então, eu posso trocar o O pelo A, menino, menina. Ou ainda tem os substantivos héteros, né? Quando eu digo boi e vaca, né? São héteros, não são iguais com o mesmo radical. Depois a gente viu ainda que a palavra ela pode ter, inclusive, se for um verbo, também pode ter aí desinências que indicam tempo, modo, se ela faz parte da primeira, da segunda, da terceira conjugação. Enfim, ainda vimos a questão das vogais de ligação, tá? Ou consoantes de ligação, quer dizer, uma palavra para eu fazer cafeteira. Eu tive que colocar um T no meio de café e eira para dar cafeteira. Então, eu juntei uma vogal, uma consoante ali, que não tinha um significado muito aberto, mas ele ganha a significação de consoante para ligar esses dois termos. E nós entramos hoje num dos elementos mórficos, que é a questão dos prefixos. Tá? O que são os prefixos? Aqueles pequenos pedaços colocados na frente de palavras que têm uma significação. Então, eu digo assim, contente e descontente. Então, esse des tem uma significação colocado na frente do radical. No entanto, a gente não vai ver qualquer prefixo e qualquer radical. São só os que a língua grega e o que a língua latina trouxe como benefício para ampliação do vocabulário da língua portuguesa. Tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês, que eu trouxe aqui alguns slides para a gente poder estar vendo. Tá bom? Aqui. Muito bem. Então, vamos aqui para o próximo. Bom, para a gente entender, então, um pouco disso, a gente vai analisar um pouquinho do que foi visto lá nas primeiras apostilas, que é a história da língua portuguesa, tá bom? O que a gente imagina com a língua portuguesa? Os portugueses chegaram aqui e todo mundo falou português com eles. E não é assim, né? A gente viu que quando os portugueses chegam no Brasil, lá por volta de 1500, aqui os índios falavam o tupi-guarani. Uma língua que ela acabou sendo enfraquecida na sua fala aqui no Brasil. Ela está presente ainda nas comunidades indígenas, onde o Brasil, no Ministério da Educação, ele se preocupa em ter professores profissionais na língua tupi-guarani para que haja escolas nessas tribos, né, unidades escolares, que possam levar conhecimento, tá? A mesma que vocês têm direito na escola, que eles também tenham. Então, são poucos professores ainda que acabam se formando em letras, com ênfase em tupi-guarani, para que possam ainda, né, não deixar com que essa língua morra ou desapareça. Mas essa é a língua original do Brasil. Quando os portugueses chegam aqui, o que a gente observa? E aqui nesse slide você vai ver. Uma das formas de colonização de um espaço, né, é a questão da língua. Então, eles chegam aqui com a questão religiosa e eles fazem toda a questão da catequese dos índios, não no tupi-guarani. Eles colocam a língua portuguesa. Então, é como se
os tupis guaranis, eles ganhassem um segundo idioma forçosamente, né? Sem você querer fazer cursinho de português. Eles acabaram tendo que fazer aí a língua portuguesa. Então, percebam, é uma língua que chega no Brasil e ela se expande. Se expande muito, porque o território brasileiro é quase toda a América Latina, né? Se a gente observar a extensão territorial que a gente tem. Nós somos um país enorme. Santa Catarina tem o tamanho, sei lá, de quê? Portugal, a extensão territorial. Então imagina, fomos colonizados por um país tão pequeno, mas a língua, ela caminhou muito por todo o nosso Brasil. Agora, observa, antes mesmo do Brasil, né, ser colonizado por portugueses, os portugueses também receberam uma língua. E aí a gente vai ver que o latim, né, foi o que se expandiu pela Península Ibérica, onde está ali Portugal, e o latim vulgar, que se diferenciou ao longo do tempo do latim clássico por uma questão que social, tá? E o latim corrente utilizado no diário, no cotidiano. E foi se difundindo, né, gente? E conquistando também ali o espaço dos romanos. E essa língua foi levada principalmente pelo quê? Pelas conquistas territoriais, então pelos exércitos, pelos comerciantes que utilizavam isso, pelas navegações. E os romanos permitiram, então, que os povos que estavam sendo colonizados continuassem utilizando a sua língua materna, mas, no entanto, no contato entre si, né, eles acabaram aí fazendo algumas famílias linguísticas. E o latim começou a se misturar com outras línguas, e essa diversificação, né, foi sendo chamada de línguas românicas, ou romanço. E aí, é claro, que a língua portuguesa, ela advém de tudo isso, porque a gente observa que tanto o latim quanto elementos gregos, mas não só isso, de tantas outras. Hoje, a sua apostila não vai apresentar no capítulo de hoje, mas ela vai mostrar, além, né, nos próximos, que a língua portuguesa ela tem uma mistura de muitas outras línguas, certo? E por isso, essa é a grande máxima, que a língua portuguesa não é uma língua morta. Entendem? Se você perguntar hoje quem fala latim, você vai parar e pensar, não conheço ninguém. Meus amigos, não. Quem fala latim? Ninguém. Ah, não, peraí, tem um país que fala, Vaticano. Mas quem é que fala? Alguém vai dizer assim, fui no intercâmbio lá, em Roma ninguém fala latim. Mas o Vaticano, dentro do clérigo ali, dentro das igrejas católicas, algumas missas que ainda são rezadas em latim. Tá? Então, ela é considerada hoje uma língua morta, porque nenhum outro país fala isso. Mas eu posso dizer o seguinte, a importância do latim é para que a gente entenda a origem de muitas palavras. Por isso, por exemplo, eu, Denise, fiz curso de letras. Tá? E o que acontece? Eu tive 2 semestres com disciplinas em língua latina. Por que isso? Porque é necessário que nós compreendamos que os nomes têm algum fundamento etimológico, alguma origem. E então, quem faz o curso de letras acaba estudando 2 semestres essa disciplina de latim, como é formado os verbos, como são formados os substantivos, para poder entender hoje por que muitas palavras se escrevem assim, ou por que muitas palavras têm esse significado. Então, a grande importância do módulo 3 é para a gente entender o significado da formação de algumas palavras. Então, olha só esse slide. Por exemplo, besouro. Besouro ela não é uma palavra da língua portuguesa, originalmente, mas ela é do espanhol. Abejorro, que é o aumentativo de abeja, de abelha. Veja só, vinagre. E você vê isso, você compra no mercado. Vinagre vem do francês, do vinho, vinho aigre, azedo. Então, o vinho, né, quando ele azeda, ele vira vinagre. Almofada vem do árabe, al-mokahada, que é o lugar da face, do travesseiro. Judô, do japonês, ju, suave, e do caminho ou arte. Então, são palavras que nós utilizamos porque os nomes precisam de um fundamento etimológico. Para serem o quê? Para terem uma dinâmica de entendimento entre o objeto que nós estamos nomeando e entre aquilo que nós queremos como
significação do nosso discurso, da nossa fala, da nossa escrita. Arara, do tupi, arará, aumentativo de ará, que é uma ave, né? Pequena, ará. E aí, então, a arara é uma ave maior. Então, vejam quantas coisas que a gente, talvez, a gente não para muito para observar isso, né? Mas elas são importantes para o significado. Então, por isso que o módulo 3 a gente para e estuda radical e prefixos gregos e latinos. O radical, então, vamos voltar um pouquinho na apostila 2. É a parte da palavra que não muda. Justamente a partir dessa parte da palavra, podemos dar origem a outras palavras. Certo, certeza, incerteza, certamente, certeiro, incerto. Vejam que todos levam parte dessa significação de algo que é certo. A certeza é algo que tem, é algo que está certo. A incerteza é algo que não está certo. Certamente, eu estou confirmando isso, né? Algo que é certeiro, algo que vai no certo. Algo que é incerto, algo que não está certo. Pedra, pedreiro, pedregulho, pedrada, apedrejar, pedraria. Eu formo substantivos que nomeiam coisas, profissões, substantivos, pedrada, né? Que é o ato de eu jogar uma pedra. Então, o apedrejar, que já é o verbo, e a pedraria, que pode ser nomeada aí para várias pedras que compõem um colar, né? A pedraria usada. Então, percebam que nós temos o radical, que significa para nós um elemento dentro de uma família silábica. Agora, observa aí, o radical é a parte significativa do vocábulo, tá? Tele, fone, são radicais que compõem palavras telefone. Quer dizer, tele, algo que vem à distância, fone é o som que vem à distância. Então, os radicais, tá, gente? Eles podem advir ou vir do grego ou da língua, das línguas, né? Que ficaram sendo elaboradas através do latim. Onde é que você pode dar mais uma olhadinha nisso? Página 19 da tua apostila 3, tá? Nos radicais gregos, você vai ver assim, nossa, mas parece a mesma coisa, radical e prefixo, tá? Mas não é. Você vai ver que radical é parte da palavra, tá? Então anota isso. Radical é parte da palavra. Vocábulo é palavra, tá? Então eu uso, por exemplo, agro. Agro significa campo. E nomo, lei. Agronomia, conjunto de ciências que regem a prática da agricultura. Auto é próprio. Então, por isso que ele fala automóvel, certo? Porque é próprio ele se mover. Bio, vida. Grafo, grafia. Aí você escreve autobiografia. Veja que são todos elementos que traduzem, tá? Isso. Aí, você tem lá fide, que é fé. Fidedigno, merecedor de fé. Ignis, fogo. Ignição, estado de corpos em combustão. E aí você vai parar e pensar assim, mas agora eu começo a observar que tem muita coisa disso na biologia. Lá em química, o professor começa a falar os negócios que tem essas partes aí. Então, quando nós estamos comentando sobre radicais, a gente acaba utilizando eles mais, né? Realmente nesses campos científicos. Esses radicais, eles surgem para isso, tá? Então, olha só, um radical grego, antropo, significa homem. Aí você vê lá, por exemplo, em história, a questão da antropologia, antropofagia, lá em literatura, né? Antropocêntrico, arque, de antigo. E aí você, tá, arqueologia, o estudo das coisas antigas, a origem de tudo isso. Bíblio, livro. Aí por isso que a Bíblia é a significação de um composto de vários livros, a Bíblia. Por quê? Porque vem desse radical grego, bíblio, tá? Cali, belo. Então, caligrafia é uma grafia, uma escrita bela. Então, por que a gente faz caligrafia? Para deixar a letra mais bela, porque na verdade ela é um desenho, né? Crono, de tempo. Aí tem o cronograma, que você tem que fazer essas atividades dentro de um tempo. Dátil, o dátil, né? Dedo, gancho, por isso datilografia, que é a escrita com os dedos, tá? Muito tempo na década de 80 e 90 havia os cursos de datilografia. Como usar os 10 dedos da mão bem rapidamente, só olhando para a tela. Então, cada dedo, você pergunta para a professora Luciane Peck,
Ela é datilógrafa, gente. Ela escreve para o computador, tu pode conversar com ela, ela gira a cabeça, porque ela aprendeu. Eu não fiz esse curso, mas ela fez. Ela aprendeu que cada dedo da mão corresponde a algumas letras. E a posição do teclado é a mesma, talvez com algum outro, né, botão que foi inserido mais tarde com a tecnologia, com a internet. E o que observa? Que cada dedo ela sabe a posição disso. É a mesma coisa que na máquina de escrever. Pergunta aí, talvez, para uma pessoa que conviveu mais com a máquina de escrever. Eu convivi com a máquina de escrever, mas não fiz o curso. Achei o máximo quando meu pai comprou uma máquina de escrever elétrica. Olha só. Mas ainda assim, nós não temos essa mesma dinâmica que a tecnologia tem, né? Que o computador faz de apagar, não precisa pôr uma folhinha, mas depois você leva para a impressora esse arquivo. Mas tudo isso faz com que a gente comece a entender que alguém que faz ou fez datilografia é uma pessoa que consegue escrever pela ponta dos dedos, tá? Etno, raça, é a etnia, questão de povos, né? Farmaco é medicamento. Então, por isso que o cara faz o curso de farmácia ou abrir uma farmácia, porque ele está trabalhando com medicamentos. Ema ou hemo é a questão do sangue, por isso hematomas, tá bom? Orto, reto. Então, ortografia é você escrever corretamente uma palavra, tá bom? E agora os prefixos. Os prefixos estão dentro do grupo dos afixos, tá? Aí você pode olhar para a página 20 da tua apostila. São aqueles que aparecem antes do radical. Então, radical feliz, infeliz. Alguém que não é feliz. Imoral, não tem moralidade. Preocupar é algo que está ocupando algo antes. Ou está, né, preocupando também algo antes. Então, te ocupa mentalmente isso. Desleal é algo que não está sendo leal, tá? Então, são todos prefixos que vêm antes do radical. Agora vamos ver a questão dos prefixos gregos e latinos, porque nós também temos eles. Observa bem a palavra pré, tá? Quando a gente fala isso, pré, lembra de quando você estudou na escola. Você fez o pré. Foi a série antes de todas. Então, o prefixo é o que está antes de um elemento que é fixo, é o radical, tá? Só que eles também podem ter origem grega e origem latina, tá bom? Então, vamos ver o prefixo. É um elemento que se coloca antes da palavra, do radical de uma palavra. Temos os prefixos que são gregos e os prefixos que são latinos. Quer dizer, acabamos utilizando alguns pedaços para que a nossa dinâmica da nossa linguagem fosse melhor. A gente acabou utilizando. E isso fez com que a nossa língua continuasse viva. E continua viva, porque a gente agrega muita coisa, muitos estrangeirismos ainda. Né? A gente fala, que show, show. Sabe o que seria que deveríamos usar? Que espetáculo. Essa é a palavra que nós temos no nosso vocabulário. A gente acaba usando uma palavra inglesa. E tá errado? Não tá. Apenas você está tornando a sua língua cada vez mais dinâmica, usual, e você não está fazendo com que a sua dinâmica, porque a pessoa que entendeu que é o show, você entendeu que é um espetáculo, tudo que é maravilhoso, entendeu? Você só está ampliando a dinâmica da língua. Então, os gregos, tá? Você pode estar olhando ali, todos esses que temos aqui, eles também estão na página 20, tá? Quando eu falo endoscopia, o que é o endo? O endo é para dentro, né? Então, desumano, não é humano. Infeliz, a gente já falamos. A questão da hipocrisia, e aí você vai ver que o hipo é algo falso, ou a questão da inferioridade, posição inferior. Até a tua apostila diz assim, ó, hipocrisia, ação de representar um papel, ou dissimulação. Então, só tudo isso está nesse pedacinho grego, tá? Metamorfose, meta, há uma alteração, tá? Uma transformação. Então, por exemplo, você fala, metáfora em literatura. Então, a metáfora em literatura é quando você tem ali o quê? Uma mudança de sentido para ampliação, às vezes, de um poema, né? Do sentido que vem muito carregado. Tá bom?
Então, os prefixos latinos, os principais prefixos da língua portuguesa são de origem latina. E muitos deles originam-se de preposições e advérbios. Então, como que a gente falou antes, muitos prefixos existem na nossa língua, eles são de origem latina, e como a gente viu ali em algumas listas, eles ampliam a nossa significação. Nos prefixos gregos, os prefixos de origem grega são usados principalmente para a formação de palavras eruditas, tá? Muitas nomenclaturas científicas também, assim como alguns radicais. Você vai observar que eles vão aparecer muito na linguagem das ciências, tá bom? Palavras assim. Até se você for fazer uma busca na internet, você vai ver que tem muito médico que tem assim blogs pessoais. E eles colocam assim, ó, prefixos ou radicais gregos e latinos na área médica. Por quê? Porque exatamente muitas palavras advêm ou surgem, né, com esses prefixos radicais que não são da língua portuguesa, mas que fazem um sentido tremendo para nós, tá? Então, ali nós temos alguns, né, o ab, o abs, ou apenas o a, né, como abdicar, que é um afastamento. Anterioridade, tá? Então, antebraço, porque está anterior ao braço. Circum. Você fala assim, algo que está circunflexo ou circunnavegação. Quer dizer, o movimento em volta. Contra, a oposição, né? Contradizer. Entre, posição intermediária. Pós, posterior, não pospor. Pré, anterioridade, prefácio. Trans, é movimento para além de. Então, transpor. Então, veja que a significação, como a gente conhece a palavra, tudo isso se torna muito simples, tá? Então, aqui, mais alguns radicais, e aí a gente vai começar a observar que, de repente, na prova, ou numa atividade, ou num exercício, você precisa saber o que ele significa. Então, agri significa campo, é um radical latino, tá? Ambi significa ambos, aí por isso que você tem a palavra ambiguidade. São dois sentidos, duplicidade de sentido. Árquea, governo. Hidro, água, hidroginástica, é uma ginástica dentro da água, por isso hidro, né? Hipo, aqui, cavalo, ou a questão como é que eu havia dito ali? Falso, né? Posição inferior. Pseudo falso. Quando você fala assim, eu tenho um pseudônimo aqui, um nome falso. Belle, de guerra, aí tem um material bélico, ó, por causa da guerra, tá? Ego, eu. Então, uma pessoa egoísta, pessoa que só pensa no eu. Equi, igual, tá? Equivalente, igual. Então, são todos elementos que têm em si elementos que vão melhorando. Na apostila de vocês, você tem todas essas listas, na página 19 e 20. Esses prefixos latinos, mas também os gregos, tá bom? E é importante, então, que você comece a observar que nessa apostila 3 a gente vai trabalhar com a questão da significação desses pequenos elementos mórficos, tá? Os radicais. E aí, claro, no módulo 4 a gente vai começar a ver como que as palavras vão se formando e tem nome para isso, tá? Então, por exemplo, uma palavra que você fez que é descontente e você usou des, ela é formada por uma derivação, ela se derivou de um prefixo. Então, a derivação é prefixal. Olha só, a gente só vai dar nome para aquilo que a gente já está estudando. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tá bom? Prefixos e radicais latinos e gregos. Quer dizer, a nossa é só para você entender que a língua portuguesa ela é riquíssima em palavras que se formaram também ou com outros, né, idiomas. E por isso ela é tão dinâmica e continua viva numa extensão territorial tão ampla como o nosso querido Brasil. Tá bom, gente? Façam então lá no Eclass, os exercícios são bem pouquinhos, tá? Esse módulo é bem minúsculo. E aí a gente vê na próxima aula. Tá bom? Beijo! Bom restante de manhã para vocês.